E se a maior vulnerabilidade de uma equipe não estivesse na tecnologia que ela usa, mas sei lá, na cabeça das pessoas? Hoje, a gente vai mergulhar num modelo para transformar aquele conhecimento que fica só com uma pessoa, sabe, aquele que vai embora para casa todo dia, em um ativo do time todo. Um verdadeiro cérebro compartilhado. Para pensar um pouquinho nisso, aquela solução para um problema que só aparece uma vez por ano, ou o passo a passo para configurar um cliente novo, onde é que isso está guardado? Se a resposta dá um certo desconforto, é porque o risco é real, né? É o que acontece quando a única pessoa que sabe resolver um pepino entra de férias e um sistema crítico para. Isso tem nome, viu? É o tal do conhecimento tribal. São as regras que não estão escritas, os macetes, as informações que vivem em conversas soltas e na memória de pouca gente. É, basicamente, um castelo de cartas. Parece que está tudo funcionando até que uma peça-chave sai. Alguém muda de empresa, por exemplo, e, de repente, uma parte inteira do processo simplesmente desmorona. Mas olha, tem um caminho para sair dessa. Esse aqui é o nosso plano de voo. Primeiro, a gente vai entender a armadilha em que muitas equipes caem. Depois, vamos construir a solução, analisar direitinho como seria um sistema que funciona, aprender a separar o que é planejado do que é inesperado e, por fim, o mais importante, garantir que essa solução continue viva e útil de verdade. O problema dessa armadilha é que ela é sutil. Ela se disfarça de eficiência, sabe? Criando aqueles heróis. As pessoas que têm todas as respostas. Todo mundo corre para elas. Os problemas se resolvem. Só que essa dependência é um perigo. Ela não só sobrecarrega essas pessoas, como deixa a equipe inteira super frágil. O herói acaba virando um gargalo, e a operação toda fica refém da agenda dele. E essa ideia aqui é o pulo do gato. A questão não é fazer as pessoas serem descartáveis, muito pelo contrário. É fazer a equipe ser imbatível. É mudar a cultura de quem é que sabe fazer isso para onde é que está a informação sobre isso. Essa pequena mudança de chave capacita todo mundo, distribui a responsa e cria um ambiente muito, mas muito mais colaborativo e forte. A solução, então, é construir um cérebro de equipe. Imagina só ter acesso a uma memória coletiva, que nunca falha, que funciona 24 horas por dia, um lugar que nunca esquece um procedimento, não entra em pânico sob pressão e está sempre ali, disponível para qualquer pessoa do time, a qualquer momento. Essa é a força de uma base de conhecimento bem pensada. E os ganhos disso são enormes. Pensa só na hora de integrar gente nova. Em vez de levar meses fazendo pergunta e andando a tiracolo, uma pessoa nova pode se tornar produtiva em poucos dias, só consultando esse cérebro central. Ou então pensa na padronização. Garantir que uma tarefa crítica seja sempre executada da melhor forma possível, e não só do jeito que alguém lembrou na hora. Tá, mas como é que a gente cria algo que as pessoas vão de fato usar, especialmente na hora do aperto? O segredo está na estrutura. Um bom registro de conhecimento não é um texto corrido, é uma ferramenta de precisão, feita para ser usada às 3 da manhã por alguém que nunca viu aquele problema na vida. E essa clareza toda vem de uma anatomia bem definida. Vamos imaginar a cena. 3 da manhã, um alerta crítico dispara. O técnico que está de plantão precisa de uma resposta, e precisa rápido. Um título como este aqui funciona como um farol no meio da escuridão. Em segundos, ele já sabe a equipe, NOC, N2/N3, o tipo de documento, troubleshooting e o problema exato. Toda a informação que não interessa já foi filtrada antes mesmo de abrir o artigo. Logo de cara, a seção de aplicabilidade. Isso aqui é um verdadeiro salva-vidas. É a primeira pergunta que qualquer pessoa se faz. Isso serve para o meu cenário. Responder essa pergunta de forma clara, logo de cara, evita o desastre de aplicar a solução do sistema A no sistema B, o que poderia até piorar a crise. Se a aplicabilidade diz onde mexer, esta seção descreve os sintomas exatos. Tipo, o sistema está com latência alta e os logs estão mostrando o erro X. Essa descrição precisa criar uma conexão imediata, gera confiança. Quem está lendo pensa, ok, é exatamente isso que eu estou vendo, estou no lugar certo. E é aqui que a mágica acontece. A solução democratiza o conhecimento. Ela transforma qualquer pessoa da equipe, do júnior ao sênior, num especialista naquele problema específico. Não tem espaço para eu acho que é assim ou para interpretação. É uma receita de bolo bem clara que garante que o resultado seja sempre o mesmo. Problema resolvido do melhor jeito. Agora, um ponto fundamental. Nem todo o trabalho é igual. E se a forma como a gente lida com tarefas planejadas pudesse nos preparar, ou até atrapalhar, quando o inesperado acontecer?
Saber diferenciar esses dois modos de operação é a chave para manter a calma e a eficiência. Pensa assim, ó, um processo é como seguir uma receita de bolo. É algo planejado, preventivo, com passos que a gente já conhece. Agora, o troubleshooting é um incêndio na cozinha. É reativo, é urgente, e você não precisa do livro de receitas, você precisa do extintor. Separar esses dois tipos de guia na base de conhecimento garante que, na hora da crise, a equipe pegue a ferramenta certa. Criar a base de conhecimento é como plantar as sementes. Mas o valor de verdade está em cuidar desse jardim. Um monumento de pedra, depois de construído, fica lá, parado. Um jardim, não. Precisa ser regado, podado. Um jardim abandonado vira mato. Uma base de conhecimento desatualizada gera desconfiança e isso é bem pior do que não ter nenhuma. É por isso que um prazo de revisão é tão, mas tão importante. 6 meses não é um número aleatório, é um compromisso. Ele cria um ritmo, implanta uma cultura de responsabilidade e de melhoria contínua. É o sistema dizendo para si mesmo: olha, a informação que a gente tem hoje pode não ser a melhor amanhã. Vamos dar uma olhada. E esse processo de manter tudo em dia pode ser bem simples, quase como um sistema circulatório. Uma mudança lá no mundo real dispara um sinal. Esse sinal leva o responsável a renovar o artigo, a renovação atualiza o status, é um ciclo virtuoso que garante que o conhecimento que está pulsando nas veias da equipe seja sempre fresco e confiável. Essas etiquetas são como um semáforo para o conhecimento. Encontrou um artigo, a etiqueta cheque é sinal verde, pode confiar. A etiqueta rotação é sinal amarelo. Use com cuidado, talvez alguma coisa já tenha mudado. Já a etiqueta X é sinal vermelho. Para, não usa isso. Mas o mais importante, ela já te aponta o link para o caminho certo. E aqui tem um detalhe genial. Por que não simplesmente apagar o que ficou velho? Porque o passado ensina. Manter o arquivo histórico pode ser um tesouro para entender por que as coisas são como são hoje. E, na prática, evita que aquele link que alguém salvou nos favoritos vire um beco sem saída. É um sistema que respeita a própria história. A jornada para conquistar o caos não começa com um projeto gigante e complexo. Começa com uma única pergunta. Pensa agora, qual é aquele conhecimento, aquele processo, aquela solução que, se estivesse acessível para todo mundo, tornaria a vida da equipe mais segura e eficiente amanhã? Esse é o primeiro tijolo na construção do cérebro do time. A hora de começar é agora.